Seja bem-vindo ao meu canal e hoje vamos falar sobre a saída de Xabi Alonso e o Real Madrid anunciou que Xabi Alonso saiu do Real Madrid ou foi despedido, mas a seguir também o Real Madrid anunciou a entrada do novo treinador que é Arbeloa. Então, para entender isso já fica ligado até o final do vídeo. E aí pessoal, vamos falar da saída de Xabi Alonso, tão imaturo do Real Madrid. Apesar de tantas críticas que Xabi Alonso tinha, o Xabi Alonso teve em média de 34 jogos e 24 vitórias, 6 derrotas e 4 empates. Para mim um saldo positivo, mas não o suficiente para o elenco do Real Madrid ou o presidente Florentino Pérez. Por essa razão, Xabi Alonso foi despedido, mas não por um motivo tão pequeno, mas sim por um motivo grande. O primeiro motivo é que o Real Madrid jogava muito bem, mas com clubes pequenos, porque com clubes grandes como Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool e muito mais, o Real Madrid apanhou uma sova daquelas. Razão pela qual o Xabi Alonso chegou no Real Madrid porque tinha qualidade para estar no Real Madrid. Desde que saiu no Bayer Leverkusen até chegar ao Real Madrid, dava a entender que poderia ter um clube muito criativo, um clube que poderia ter a sua identidade igual ou diferente do Bayer Leverkusen, que poderia atacar e defender ao mesmo tempo. Mas desde 8 meses para 9 meses que Xabi Alonso ficou no Real Madrid, não foi a mesma coisa. Porque no jogo entre Barcelona, Atlético, Liverpool e Manchester City, não se viu aquele Real Madrid que pudesse trabalhar com a bola, pudesse trabalhar com passe, ou pressão alta, ou defender de uma forma clara. Mas também, pessoal, aqui lembrar de que Xabi Alonso encontrou muitos problemas. O primeiro problema é que foi com Vinícius Júnior, depois também Bellingham e muitos outros jogadores. Por motivo que um dos jogadores teve que sair para ir por empréstimo. Claramente que vamos falar de Hendrick, que foi emprestado para o Lyon, na França. Então a gota de água surgiu quando o Real Madrid perdeu na Supercopa da La Liga, onde o Real Madrid poderia ter vencido e ainda assim o Real Madrid não venceu por motivo da negligência, pessoal, de Xabi Alonso. E por esse motivo, Xabi Alonso foi despedido do Real Madrid. É muito triste saber disso, mas também há que se ver de que o Real Madrid não é um clube pequeno, é um clube grande e busca claramente vitória ou vantagem sobre clubes maiores do que o Real Madrid, como Barcelona, Liverpool e muito mais. Deste jogo que o Real Madrid fez ao comando de Xabi Alonso, o Real Madrid venceu o Clássico, venceu o Atlético, mas levou muitas derrotas com jogos grandes, razão pela qual o Florentino Pérez não olhou atrás e claramente que despediu o Xabi Alonso. A minha opinião é que talvez o Xabi Alonso merecia mais minutos, mas a questão é que as lesões acabaram por fazer com que Xabi Alonso não tivesse sucesso no Real Madrid. Por esse motivo é que talvez Xabi Alonso não teve sucesso, mas também por outro motivo é que as táticas que ele usava não eram tão corretas. Vejamos que Alsen se lesionou, ou estava lesionado, Alaba estava lesionado, Carvajal estava lesionado e Alexander-Arnold estava lesionado. Muitos problemas de lesões e ainda assim muitos problemas físicos do jogador. E o problema também de que Vinícius Júnior não queria assinar com a presença de Xabi Alonso dentro do Real Madrid. Então, é muito provavelmente que Xabi Alonso não teve sucesso por motivo de que Xabi Alonso foi um problema dentro do Real Madrid por motivo que os jogadores não foram com a sua cara. E também poderia se dar que Xabi Alonso foi despedido porque a derrota ou o jogo em que o Real Madrid poderia demonstrar qualidade não demonstrou. Pessoal, aqui lembrar de que o Real Madrid cria projeto e ainda assim com curto prazo. Por que com curto prazo? Porque o Real Madrid pressiona os treinadores para que assim possam vencer. E deste modo, a criar projeto com que certo treinador treine o Real Madrid,
claramente que qualquer treinador morreria nesta onda de um projeto muito curto. Treinador jovem como Xabi Alonso ou outro treinador que poderia treinar o Real Madrid não aguentaria a pressão que provavelmente Xabi Alonso aguentou. Derrota, os torcedores pedindo vitória, e quando os torcedores olham para o banco e não tendo opção, claramente que entendem que aí não tem um projeto para que possa se ir avante. Há que admitir de que Xabi Alonso errou. Sim, claramente que errou. Mas também, pessoal, vamos entender de que Xabi Alonso é um novo treinador no mercado. Apesar de que teve sucesso no Bayer de Leverkusen, apesar de que teve sucesso por pouco tempo no Bayer de Leverkusen, a diferença existe, é que o Bayer de Leverkusen não sofre tanta pressão quanto o Real Madrid pressiona os treinadores. O Bayer de Leverkusen não é pressionado para vencer a Bundesliga, Champions League e a Copa da Liga Alemã, não é. Mas o Real Madrid é pressionado todos os anos a vencer quase ou tudo. Vejamos que quando Carlo Ancelotti saiu do Real Madrid, porque não havia vencido nada ao serviço do Real Madrid na temporada 2023-2024. Por essa razão, ele decidiu sair e ir para a seleção brasileira. E um treinador chegando ao Real Madrid, um treinador inexperiente para treinar um clube do tamanho como o Real Madrid, seria claramente diferente, porque a diferença é que o Bayer de Leverkusen luta para subir na tabela do modo que não possa descer ou possa ir para a Liga Europa ou Liga dos Campeões. Diferente do Real Madrid, que tem tido tempo ou tem estado no topo ou indo para a Liga dos Campeões em todos os anos. Por essa razão, a pressão é muito diferente desde o Bayer de Leverkusen ao Real Madrid. Xabi Alonso errou, o Real Madrid errou também porque não lhe deram tempo. Xabi Alonso merecia tempo, claramente, mas também a pressão que o Florentino Pérez colocou, os torcedores colocaram, fizeram com que Xabi Alonso saiu. Mas vem uma parte boa, que o Real Madrid anunciou Arbeloa como novo treinador do Real Madrid. Ao anunciar o Arbeloa, depois do despedimento de Xabi Alonso, dá confiança. Ao anunciar Arbeloa como treinador de forma tão repentina, vai fazer com que o Real Madrid se torne diferente de Xabi Alonso? Vamos dizer que Arbeloa foi o jogador do Real Madrid, um lateral direito, e que depois de se aposentar treinou a equipa de base do Real Madrid, desde a equipa dos 14 anos até os sub-19, ganhando alguns títulos sobre as posições ou a equipa que ele treinou desde a base até os sub-19. Razão pela qual Florentino Pérez olhou a opção para que assim Arbeloa fosse treinador. Será que Arbeloa vai trazer resultado já? Porque o Real Madrid coloca pressão em todo treinador, principalmente em treinadores novos que não têm grande experiência, que não são capazes de enfrentar o perigo que a Liga dos Campeões tem, a La Liga, e a pressão que certos clubes dão ao Real Madrid, como Bayern de Munique, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid e muito mais. A pergunta é: será que Arbeloa vai aguentar a pressão que Xabi Alonso fez com que ele pudesse sair? Pessoal, com a chegada de Arbeloa não garante sucesso total ao Real Madrid. Não vai garantir com que o Real Madrid esteja unido da forma que esteve desunido com Xabi Alonso. O que Arbeloa vai precisar é tempo, e algo que o Real Madrid não dá a treinadores novos. Pessoal, sou de opinião que o Arbeloa não deveria ter aceitado. O Arbeloa poderia treinar um outro clube, mas não seria o Real Madrid, principalmente com os problemas que tem tido. Mas Xabi Alonso saiu, Arbeloa é o novo treinador, e por este motivo foi anunciado hoje de que ele é o novo treinador, ou na coletiva de imprensa que Arbeloa deu, e razão pela qual já entende-se de que tem uma nova ideia, tem uma outra filosofia para que assim possa comandar o Real Madrid. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Comenta, subscreve sobre a situação que o Real Madrid está a passar, para que assim esse canal cresça, e subscreva. Tamo junto, até o próximo vídeo. Alá!